Para mim é uma honra poder introduzir a nossa próxima palestrante, Flávia Pop. Eu escutei a Rafa assim, na outra conferência passada, aprendi bastante, você é uma inspiração. A Flávia Pop é empreendedora social, cofundadora e presidente do Instituto JNG. Ela é economista com mestrado em planejamento social na London School of Economics, é especialista em serviços de saúde. Tem 30 anos de experiência nas áreas de políticas sociais, especialmente saúde pública. Foi consultora das Nações Unidas e o Banco Mundial em diferentes países, elaborando e avaliando projetos de saúde. Flávia é mãe de Camilo e do Nicolas, um jovem autista, e o N do Instituto JNG. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje e repartir o seu aprendizado e seu lindo trabalho sobre a moradia independente. Os próximos 30 minutos, Flávio, são todos seus. Acho que o seu áudio. Agora lá. Obrigada, Leila. Uma boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Queria agradecer a minha querida Kane Goulart pelo convite mais uma vez. Sempre uma satisfação e aprendo muito. Estava aqui ouvindo palestras incríveis. Mas esse título do webinar desse ano assim, me toca profundamente, né? Porque apesar desses títulos que me introduziram, isso mais ou menos resume a minha trajetória. Eu tenho 65 anos, então já muita coisa, muitos quilômetros aí já rodados na estrada da vida. Mas eles, na verdade, me ajudaram a pensar de uma maneira um pouco mais na perspectiva da inserção social. Por isso eu gosto muito do título Os Autistas Cresceram e para onde eles vão, porque eles vão para onde nós todos vivemos, que é na sociedade. Então, eu acho que essa é a tônica dos próximos 30 minutos. A gente está ouvindo muita coisa interessante sobre ciência, sobre medicina, sobre diagnóstico, mas agora eu vou convidá-los a sair dessa órbita e a entrar numa vida, né, diária de como, seja qual for as condições, as limitações, as deficiências, as doenças raras ou não raras, a gente tem que viver em sociedade, estar inserido, temos direitos e a gente vai falar um pouco sobre os últimos anos aí da nossa experiência. Mais uma vez agradeço o convite. A gente tem a prática sempre, eu sei que não é o público, mas só para não perder o hábito de me autodescrever, né? Porque podem pessoas sem visão estarem participando. Eu sou uma mulher de pele morena, uso óculos retangulares, meus cabelos são brancos, autênticos. E eu estou aqui na minha casa, estou com uma blusa branca e é o fundo da minha janela. Então, eu vou começar passando um vídeo de 7 minutos que já conta um pouco, depois eu vou comentar, mas já resume um pouco para eu não contar a história completa desses 4 anos de moradia para a vida independente. Então, se a produção puder rodar esse videozinho de 7 minutos, eu agradeço. É possível, funciona, mas a gente precisa da sociedade. Nossa primeira função como base de apoio é mostrar que eles fazem parte da sociedade. O Instituto JNG é uma organização da sociedade civil que trabalha em prol da autonomia e vida independente de jovens neurodivergentes ou com deficiência intelectual. Esses adultos, eles saem da escola, né? E eles precisam ter uma formação técnica profissional, eles precisam trabalhar, eles precisam ter a perspectiva de poder sair da casa dos pais e viver de forma independente. E o Instituto JNG traz aqui, né, uma inspiração, que foi o projeto de moradia para a vida independente, que acontece no Rio de Janeiro há 4 anos.
Hoje eu trabalho como agente de apoio aqui no Instituto JNG. A gente apoia eles nas atividades de vida diária, seja dentro do próprio apartamento ou seja na rua, alguma atividade externa. Quando eles saem da casa dos pais, já existe um amadurecimento, já na primeira semana. Em alguns casos, o que eles mal faziam na casa dos pais, eles já fazem aqui na primeira semana, né? Por causa da necessidade de ter que fazer. Quando a gente fala do artigo 19 da Lei Brasileira de Inclusão e da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a gente está falando da possibilidade de escolher. E é dentro disso que a gente constrói, junto à família, junto à rede de apoio dessa pessoa, esse olhar. Cada morador, antes de chegar na moradia, ele passa por toda uma avaliação autodeclarada inicialmente, né? Então a gente vai estudando muito sobre intensidade de apoio, sobre mediação, sobre desenvolvimento de estratégias que sejam importantes para aquele morador, mas sempre junto com o morador. Quando eu morava na minha mãe, não varria, não cozinhava, não fazia nada, que eu aprendi. Aí aprendi a fazer muitas comidas. E é boa? Muito, sei fazer até bolo. É muito importante a separação entre filho e a família para um crescimento pessoal, para se tornar adulto de fato. E que morar sozinho não significa você ficar abandonado, solitário. Ao contrário, significa uma oportunidade de você se conhecer. Morar aqui é ótimo, é excelente. Ter a minha vida, ter meus horários, tudo, mas faço as coisas todas sozinha. Eu morei aqui uns 2 anos e junto com meus pais decidimos alugar um apartamento. Então, no total, eu moro só há 4 anos. Então, foi bem gratificante o processo de amadurecimento. A base de apoio do Instituto JNG deu muito suporte. Conheci o Nico já tem 6 anos, né, parando pra pensar aqui. E vindo pra cá, eu percebi que o Nico, assim, para uma pessoa que falava que era monossilábica e respondia com sim, não e aham, hoje a gente fica de praticamente 7 da manhã até 8 horas da noite conversando o dia todo na base, se deixar. Capacidade de diálogo, de desenvolvimento enfim, é surreal, assim. Tá trabalhando, sabe, consegue ir na academia de forma autônoma, independente. Tem um relacionamento, sabe? Então, assim, isso tudo são muitos ganhos, né? Você gostaria de voltar pra casa da sua mãe? Não. Não? Por quê? Porque eu gosto daqui. Você gosta daqui? O que você fazia na casa da sua mãe que você faz aqui agora? Tomo um café aqui. Mas na casa da sua mãe você fazia seu café? Não, minha mãe que faz. Ah, e aqui, quem que faz o café? Eu. Você, né? Eu tive o prazer de estar aqui no primeiro dia. Essa turma maravilhosa chegou, eles aprendem com a gente e a gente também aprende com eles. E esse ano eu tive o prazer também de ver essa turma indo nos eventos. Foram na feijoada, foram na doação de brinquedos. Cara, a Olivia é um lugar muito diferente. E eu acho que para eles, assim, é muito intenso, assim, né? Você conhece muita gente, você participa de alguma coisa, mas o importante é que todo mundo se sente em casa, se sente acolhido, tenta ali ao máximo tá junto, sabe? E ver igual. Essa inclusão que a JNG trouxe pra gente, ela ensina e ensinou a todos os residentes de muitas formas, sabe? Os residentes que fazem parte do projeto, aos residentes que não fazem parte. Os que tiveram contato, nós sentimos que alguns tentaram se incluir, puxar assunto, sabe? Dar espaço mesmo, dar espaço para essas pessoas falarem o que elas gostariam, entendeu? Trataram essas pessoas como pessoas. A experiência desse projeto é a gente ver literalmente florescer um indivíduo, a pessoa, um sujeito, um cidadão. Então, o que a gente quer nesse debate é dizer, é possível, funciona, temos o caminho para que essa experiência possa ser escalada, replicada, mas a gente precisa da sociedade. Qualquer pessoa pode morar sozinha
O que varia é o tipo e intensidade de apoio que ela vai precisar. Ela pode precisar de terceiros para executar certas tarefas, mas ela tem que ter autonomia para decorar o seu espaço, para determinar o ritmo que ela quer. Ela tem que determinar como ela quer ser apoiada. Ela não pode ser apoiada porque alguém disse que é assim que é o melhor. A missão do JNG é dizer, é isso mesmo. O nada sobre nós sem nós é verdade. Ok, é isso aí. Bom, esse vídeo de 7 minutos, muitas vezes eu nem preciso falar mais nada depois, mas como eu tenho mais minutos, eu tenho muita coisa para contar, porque essa questão de dizer, né, que agora é a sociedade, é o fruto realmente da experiência de 4 anos e da nossa surpresa de ter testemunhado a baixa adesão das famílias brasileiras. Muito baixa adesão a essa ideia de ter uma vida, né, onde a gente opta por um caminho de ver os nossos filhos, nós aqui em vida, porque uma das coisas que mais motiva, uma das angústias que mais motiva os pais para o tema desse webinar é o que vai acontecer com o seu filho quando você morrer, porque essa dúvida eu acho que ninguém tem. Então, é que a gente não pensa, a gente fica protelando. Agora, é claro que tem muitas explicações para baixa adesão. Primeiro, que é muito novo ainda na cultura da família brasileira. Segundo, porque nós ainda, esse projeto não se tornou uma política pública. Esse vídeo que vocês estão vendo é um começo de posicionamento estratégico do JNG para forçar a barra para que a gente tenha uma política pública, para que esse tema da moradia seja trazido para os debates, para as demandas da sociedade, porque parece que assim, moradia só para quando não tiver mais nada para fazer, os pais morreram, aí ninguém vai cuidar, então a gente vai pensar o que vai acontecer. E esse apelo, né, que a gente foi percebido, e daí essa insistência em dizer, bom, vamos escalar, mas a gente tem que discutir em sociedade. Bom, então, primeira informação atualizada aqui, já que é tão bom participar sempre dos webinários da Rafa, é que a gente também percebeu que assim, é muito potente a moradia porque quando eu comecei a estudar esse assunto, eu pensava em que trajetória uma pessoa com deficiência deveria fazer, quais são os degraus que ela tem que subir para chegar lá em cima e poder morar sozinha. Então, essa era uma lógica que eu usava, né, antes de conhecer o projeto na Inglaterra. Fazia, bom, peraí, eu vou assim, bem Caxias, boa aluna, com papel e lápis na mão, anotando, deixa eu entender como é que você sobe esse degrau. E assim, nos primeiros minutos que a gente vê um projeto como esse funcionando, como eu vi na Inglaterra e agora a gente tem aqui no Rio de Janeiro, não tem essa escala, você não vai linearmente ganhando estágios para chegar a morar sozinho, você vai morar sozinho e a equipe de apoio, ela é treinada para entender o tipo e intensidade de apoio que você precisa. Então, a gente monta a equipe de apoio em função das características das necessidades que as pessoas têm. Por isso é um projeto que precisa ser escalado, porque se a gente só tem uma opção no Rio, fica mais difícil atender às diversas necessidades de apoio. Porque tem pessoas que têm deficiências muito mais complexas, que precisam de manuseio do corpo, precisam de contenção de crise, e você precisa de um outro perfil de equipe para cuidar, para apoiar, né? Eu não gosto do termo cuidar, para apoiar essas pessoas. Então, nesses próximos minutos, eu vou passar aqui uns slides que estruturam um pouquinho mais profundamente o trabalho do JNG e também antecipando para vocês que isso é novidade, nos últimos 2 anos, especialmente esse ano de 25,
nós ampliamos a nossa órbita de atuação para poder pegar as famílias um pouco antes dessa reflexão sobre o seu filho sair de casa, porque a gente percebeu que na cultura ainda latina brasileira, isso é muito, aflige muito. Então, hoje, a gente trabalha com um programa de desenvolvimento de habilidades para a vida independente, para o desenvolvimento de autonomia. Então, todo esse know-how e visão do JNG, a gente já tem programas que a gente chama de Meu Suporte, que consegue individualmente ir capacitando, seja o adolescente ou mesmo uma pessoa com deficiência que já mora sozinha, a gente consegue dar o suporte individualizado para essa pessoa na casa dela. Ou seja, hoje não depende exclusivamente de fazer parte de onde o prédio do JNG está funcionando. Então, isso é uma novidade legal. E a outra é uma coisa que decorre da vida adulta, que é a inclusão laboral. Eu não quero gastar muito tempo, é só uma informação de que isso está acontecendo. Bom, agora, para eu compartilhar a tela, eu faço o Ctrl Tab, é isso? Acho que é. E aí eu vou... Isso. E aí eu vou compartilhar a tela cheia. Vamos ver se funciona. Funcionou? Funcionou. Então, estamos aqui com esse título que é maravilhoso para nós, realmente, os pilares da vida adulta, né? A moradia independente, ela é estruturante, ela é de fato estruturante pelo que eu estou comentando com vocês, pelo tantos resultados que a gente está vendo nesses 4 anos. Eu tenho tanta história para contar, se sobrar tempo a gente fala. Mas é isso, a questão, a moradia realmente é estruturante, mas a gente, como eu disse, ampliou um pouquinho essa órbita para poder ir sensibilizando ainda mais as famílias, né? Deixa eu ver como é que eu passo aqui. Então, eu vou falar para vocês uma coisa, assim, vamos ver se eu consigo transmitir um bocado dessa experiência que a gente está vendo no Brasil, somando com o que foi um pouco a Leila introduzindo a minha formação como economista, especialista em políticas públicas, e assim, eu vou trabalhando no JNG e com a minha bagagem profissional, eu começo a perceber, e aí aqui eu estou apresentando, obviamente, o resultado de uma experiência do grupo, que existe um ciclo de dependência que a gente tem que estar atento, né? Existe uma tendência e a gente tem que ver se a gente não está reforçando esse círculo ou se a gente pode rompê-lo de alguma maneira. Ele começa com superproteção. Eu sou mãe. A primeira vez que o Nico saiu na rua, eu fui de árvore em árvore atrás, de poste em poste, para ver se eu respirava, não era ele. Então, isso existe. Aqui a gente vai falar de dosimetria, não significa que a gente não vai super proteger. Mas a superproteção, né, dependendo da dose, gera muito medo e insegurança, que leva a uma espécie de ausência de perspectivas, porque vai travando, né? E realmente um retrocesso no processo de ganho de autonomia, que é escolher, ousar, arriscar. E isso vai reforçando o que a gente chama aí de ciclo da dependência. Eu trago aqui um gráfico para demonstrar a minha tese. Esse gráfico fala do gasto com BPC, com benefício de prestação continuada, desde 2004, e é claro que a gente tem, desde essa época, um aumento da população. Curiosamente, o censo de 2010 dava conta de 17 milhões de pessoas com deficiência, mas o de 22 mudou a metodologia e hoje a gente tem um dado de 14,4 milhões. Então, assim, eu como economista sou muito criteriosa com os dados. Alguém pode dizer, mas tem que relativizar com o aumento da população. Não, no caso da pessoa com deficiência, até pela mudança de metodologia, o número é mais ou menos parecido, o que faz com que a gente interprete essa curva como realmente um número crescente de benefício. Aí você fala, mas qual o problema de ter benefício? Nenhum, até porque muitas pessoas precisam e o Estado tem que estar focado exatamente em atender as pessoas que necessitam. Mas a pergunta que eu faço é, será que não será também porque a gente está só nesse ciclo da dependência? Será que a gente está trabalhando para romper esse ciclo e trabalhar mais no sentido de que eles tenham autonomia e uma vida mais independente? Bom, e aí vem um pouco essa pergunta, né? Só é possível aquilo que eu já vi, nessa questão né, a cultura, que eu tenho falado, ou é possível aquilo que eu sou capaz de realizar?
Então, assim, eu acho que essas vivências, essas experiências que a gente tem, precisam tentar ampliar um pouco mais para questionar mesmo se o caminho, se a rota que a gente está pegando, ela é só porque é conhecida ou a gente pode buscar outros lugares. E aí, como a gente já disse no vídeo, é possível, né? Qualquer adulto com deficiência pode ter seu próprio espaço. É importante saber que a moradia é só a casa da pessoa, não é uma clínica. Existem clínicas, existem esse propósito, é bom que tenha, mas é importante que haja a opção de que as pessoas possam ter apenas a sua casa e não necessariamente um lugar para ser tratadas terapeuticamente. Muito importante que seja em bairro urbano para poder conviver. Vocês viram vários depoimentos dos vizinhos, das pessoas ali da redondeza, como isso é rico, né? E a vida do morador, o apoio, ele é definido pela própria pessoa. A gente faz um screening, eu vou explicar rapidamente o método, vou ficar de olho aqui no horário, vocês me avisem, por favor, quando estiver terminando. Então, assim, baseado em tentar fazer aquilo que a gente acredita que pode fazer, a gente começa a mostrar, com esse projeto, que existe um ciclo de emancipação. Existe uma rota, um ciclo de dependência, mas pode haver um ciclo de emancipação sempre que a gente estiver valorizando as capacidades, sempre que a gente criar referências, modelos que sejam. Por isso a questão da segregação, por isso assim, eu respeito a opinião de todos, mas quanto mais a gente puder estar em espaços públicos, em escolas comuns, em moradias onde moram outras pessoas, quanto menos segregado, quando os autistas crescerem, melhor. Visualização, né, de novas possibilidades, como eles quando chegam, eu tenho logo primeiras 2 semanas, chegou um rapaz autista com 30 anos, e ele era gamer, e ele ficava o dia inteiro no quarto jogando game, e a visualização de possibilidades é que quando você está exposto num ambiente assim, ele logo quis trabalhar, está trabalhando há 2 anos, primeiro ano que tirou férias remuneradas, ficou encantado, né, com essa possibilidade, não sabia que isso existia. A autonomia, ela pode ter um grau de dependência de apoio, tem que diferenciar autonomia de dependência. Autonomia é a capacidade de escolher, é o direito de dizer o que quer, mesmo que você precise de terceiros para executar o que você escolheu. É bem importante diferenciar isso. Existem pessoas com deficiências múltiplas que precisam de um apoio permanente de alguém para lidar com o seu corpo, etc. Mas essa pessoa deve sempre ser quem determina como quer ser cuidada, se está bom ou se não está. E, por fim, né, esse ciclo ele leva a esses desejos, quando a gente diz lá no filme, floresce um sujeito. Eu quero aqui bem rápido. Bom, as fases do projeto, ele sempre se dá, eu só vou me deter aqui na questão do ponto 2, que é conhecer o perfil do futuro morador. Não é oferta primeiro e você vai chegando e vai morando. Não, a gente começa por entender as demandas de apoio. Começa fazendo mesmo um vínculo com essa pessoa, com a família. É um projeto que exige a presença da família, e aqui é uma boa oportunidade para eu dizer que eu não acredito que existe tamanho único para todos. Esse é um modelo, não significa que é o único, nem que é o melhor, mas nesse caso, digamos que não atende aquelas famílias que precisam que o seu filho, enfim, parente, seja tutelado ou cuidado na sua plenitude, na sua rotina, o que fazer. Aqui não, aqui a gente constrói junto com essa pessoa, com o apoio da família, e entende muito bem o que eles querem para projetar a sua própria vida, e a gente faz um PPA. Isso tudo tem metodologia, questionário, indicadores, passando aqui um pouco rápido, né? O dia a dia, vocês viram ali os agentes de apoio falando, e no fim, no ponto 5, a gente mostra que esse método que a gente faz no início, ele se repete a cada 6 meses, o que permite que a pessoa, e é muito legal, porque ele é com barras coloridas e tal, eles próprios ficam ansiosos em, eu quero fazer a minha avaliação para ver o quanto eu estou evoluindo em certas habilidades. Então, essas são as fases do projeto. Eu acho que já estou aqui né, terminando. Eu acho que, assim, tenho certeza que essa frase foi o que me moveu, foi a angústia que me fez
procurar um caminho que eu acreditasse e não, como eu disse lá atrás, né, no outro slide, aceitar só o que já é conhecido. E eu deixo aqui um pouco essa provocação, porque eu acho que se a gente realmente der trela para isso, não é no sentido mórbido, não é no sentido de paralisar, ao contrário, é no sentido de falar, gente, vamos ver o que é esse mundo quando os autistas crescerem. A gente precisa, de fato, de nos unirmos para poder exigir do Estado, porque né, moradia é um projeto muito caro. A questão da transição para a vida adulta, Leila, você está nos Estados Unidos e sabe que existem experiências excelentes que já na escola você já vai fazendo o PIT, o plano de individualizado de transição para a vida adulta. Você desde a escola já vai mostrando para as famílias, para esse jovem, que é possível, que eles devem procurar uma capacitação. Então, assim, a gente tem que fazer isso no Brasil, não é concebível, entendeu? A oitava economia do mundo não ter nada, porque literalmente nós não temos nada. Então, deixo aqui essa provocação. E aqui, esses últimos minutos, tomara que a gente consiga, olha, esse é um manifesto, justamente, tudo que eu estou falando hoje, ele se resume nesse manifesto pela autonomia e vida independente das pessoas com deficiência. O texto está um pouquinho desatualizado, a gente fez um evento importante dia 28 de novembro, agora, 2 semanas, e a gente está chegando, né, a ideia desse manifesto é chegar aos prefeitos, a governadores, e dizendo o seguinte: nós queremos, nós cidadãos, não somos nós pessoas com deficiência ou familiares de pessoas com deficiência, nós cidadãos queremos que a nossa cidade seja inclusiva, porque uma cidade inclusiva, ela é boa para todo mundo. A gente faz, por exemplo, o serviço de apoio que a gente tem lá na YouLiving, onde a gente está instalado, começa a atender outras pessoas que de repente falam: poxa, vocês podem me dar apoio aqui e acolá? Então, quando você pensa numa pessoa, quando você bota um sinal sonoro, a criança atravessa a rua com muito mais facilidade. Não é só para a pessoa que não enxerga. Então, a gente está, assim, começando esse ano, é um novo posicionamento estratégico do JNG, e eu espero que a gente consiga muitas adesões hoje aqui, é fazer barulho e incidir diretamente na política pública. Esse manifesto, a gente quer chegar a 10 mil assinaturas, e a gente já está se mobilizando para levar pessoalmente, né? Inicialmente aqui ao prefeito do Rio, que será candidato a governador em 2026, e quanto mais a gente conseguir de assinatura, a gente vai em outras prefeituras. É simplérrimo de assinar, o QR Code está aqui, é só pegar o QR Code, não custa nada, não paga nada, é só assinar e divulgar, e divulgar, e divulgar. Eu espero que a gente consiga encorpar esse movimento de autonomia e vida independente, porque é para lá que vão os autistas quando eles crescerem, é para as cidades, é nas ruas. Então, a gente realmente precisa botar aqui em prática o que a Judy Newman, né? E aí, Laura, você deve saber dela, a Judy Hillman foi uma grande ativista americana, né? Quem não viu o documentário Creep Camp tem que ver, é uma aula sobre o direito da pessoa com deficiência, e ela diz isso: algumas pessoas dizem que o que fiz mudou o mundo, mas na verdade eu simplesmente me recusei a aceitar o que me diziam sobre a pessoa que eu poderia ser. E eu estava disposta a causar um escândalo por isso. Eu acho que isso é muito legal e resume, assim, sabe, Kane, o esforço de 4 anos de estar aí nessa batalha. Eu acredito piamente que a gente pode ser uma sociedade melhor e que os autistas têm lugares para crescer e serem muito felizes, com uma sociedade muito melhor. Muito obrigada.